Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu trouxe uma notícia hoje para vocês e tenho também um convite que eu vou explicar. A notícia é: eu vou emagrecer 25 quilos. Na verdade, eu já estou emagrecendo 20, já foram 4 quilos perdidos até agora. E por que eu vim trazer essa notícia para vocês? Bom, primeiro eu tenho que contar um pouquinho da minha história com a balança, tá? Então, a primeira vez que eu precisei fazer uma dieta foi quando eu tava com mais ou menos 18 anos. Eu tava um pouquinho acima do peso, nada comparado com o que eu estou hoje. Porém, naquela altura eu tava muito satisfeita, não tava assim incomodada, totalmente incomodada com o meu. Porém, foi nessa época que eu me casei pela primeira vez. E o meu primeiro marido era médico. E quando a gente se casou, ele falou: olha, você tá um pouco acima do peso, você tá com seu IMC já caminhando para um lado que não é muito legal para sua saúde. E aí ele me orientou, me passou as instruções e eu não sabia nada sobre dieta. Naquela época eu era praticamente uma adolescente ainda. E se eu fosse fazer dieta, o que eu faria? Eu faria tudo errado, né? Ia pular refeições, apesar de que pular refeições é um assunto à parte, porque a gente conhece também o jejum intermitente, hoje em dia é mais aceito, né? Mas naquela época o ato de pular refeições era visto como uma forma errada da gente emagrecer. Então eu faria tudo pela minha cabeça, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de conhecimento. E aí ele me passou as orientações e eu segui. E depois de 1 ano e meio eu tinha perdido 15 quilos. Na altura eu tava com quase 70 e fiquei com 55. E aí eu fui mantendo. Ele até chegou pra mim e disse: agora você tá muito magra, se você conseguir ganhar um pouco, que eu realmente com 55 quilos eu fico com uma aparência meio cadavérica, porque eu tenho os ossos grandes, então eu fico muito ossuda, né? E pelo fato de eu ter os ossos grandes, eu não aparento ter todo esse peso que a balança mostra, né? Então, quando eu falo para as pessoas que eu estava pesando quase 87 quilos e que eu preciso perder 25 quilos, as pessoas dizem: meu Deus, você vai sumir se você perder 25 quilos, porque eu não aparento estar com tanto peso assim, mas também eu tenho 1,69 m e, como eu falei, tenho os ossos grandes, isso disfarça muito bem o peso, né? Mas o fato é que sim, eu tenho um índice de gordura alto. Eu não fiz a medição, mas é fácil da gente verificar, né? Quando a gente aperta a nossa pele, assim, se a gente vê que essa pele tá muito grossa, é porque tem muita gordura acumulada aí. Então não tenho o que discutir. Por mais que não aparenta eu ter tanto peso assim, mas a gente sabe que tem gordura. Visualmente é perceptível que eu tô acima do peso, porém ninguém que olharia para mim diria que essa mulher está com quase 90, por exemplo, né? Então é isso que eu quero dizer. Então, voltando lá atrás, com os meus 18 anos, eu estava com quase 70, 69 alguma coisa, né? E eu segui as orientações e após 1 ano e meio eu tinha chegado no peso que eu queria. E entretanto meu ex-marido falou que eu estava muito magra, que eu poderia ajustar esse peso agora. E aí eu aumentei um pouco esse peso e fiquei com mais ou menos 62 por aí. Fiquei oscilando entre 60 e 62 quilos. E quando a gente se separou em 2007, eu não estava satisfeita, eu queria voltar a ficar mais magra, porque eu acho que eu tinha chegado nos 64, alguma coisa assim, tinha aumentado um pouquinho, e eu tava com vontade de voltar a ter os 55, porque eu me sentia bem daquele jeito ali, mesmo aparentando cadavérica, mas eu me sentia bem com aquele peso. E a própria separação, que é um processo assim que não é muito fácil, né, fez com que eu perdesse esse peso, porque eu sou do tipo que quando estou estressada, eu perco a fome. Em vez de comer mais, eu como menos. Então eu rapidamente perdi esse peso e cheguei novamente aos 55. Mas não foi exatamente assim uma dieta, foi mais a situação mesmo. Eu lembro que na época a única coisa que eu fiz foi tirar o pão. Eu não precisei fazer nada mais e rapidamente eu cheguei nos 55 de novo. Depois disso, quando que eu voltei a fazer dieta? Depois que eu engravidei as minhas 2 vezes, que eu tive meus 2 filhos. Aí, no final da segunda gestação, eu estava com 84 quilos.
desse peso eu perdi uma boa parte, óbvio, quando meu filho nasceu, nos primeiros 15 dias ali, eu perdi bastante peso, que é normal, que a gente tem muito inchaço, né? E aí eu fiquei com mais ou menos entre 70 e 74 quilos, eu não me recordo perfeitamente do peso que eu tava. E aí eu sempre fui uma pessoa que não aceitava essa ideia de que uma mulher, quando engravida, ela não consegue perder o peso da gravidez. Eu nunca aceitei isso e eu me determinei a não ser uma dessas mulheres que diz que não conseguiu perder o peso da gravidez. Então eu foquei muito. Nessa época foi a época que eu mais me senti focada, porque eu precisei ter esse foco. Eu já estava um pouco mais velha, eu já tinha meus 30, 31 anos, e então eu criei estratégias para me focar, né? Na época, eu sabia que eu não ia ter apoio da família. Quando eu digo apoio, não é no sentido das pessoas não quererem que eu emagreça, mas eu era a única pessoa da casa fazendo dieta, enquanto estava toda a família em volta, comendo pizza, comendo normal, né? Comendo tudo na minha frente. Eu tinha que buscar em mim essa determinação para não cair nas tentações, e aí eu criei algumas estratégias. E uma dessas estratégias de foco que eu usei foi criar um blog, e quando eu criei esse blog, eu compartilhava nas postagens o meu progresso, e nessa época também eu busquei ajuda, busquei me alinhar com pessoas que também tinham o mesmo objetivo, e tudo isso faz com que a gente tenha mais facilidade, porque mesmo que a gente não tenha a nossa família seguindo o mesmo processo que a gente, comendo as mesmas coisas, mas você tem ajuda externa. Então esse blog ele me ajudou a me manter focada, e foi nessa época que eu criei a minha dieta, que ela é um pouco do que eu aprendi na primeira dieta, com mais algumas coisas que eu acrescentei que deixam ela mais fácil. Essa dieta ela tá totalmente contada no meu blog, né? Eu explico lá tudo que eu fazia para perder peso, e ela se mostrou extremamente eficiente, e eu passava pouquíssima fome. Eu não posso dizer que eu não passava fome, porque tinha momentos que eu fazia, por exemplo, no lanche eu optava por comer frutos secos, né? Eu comia nozes, não lembro exatamente, eu acho que eu comia noz macadâmia e aquela noz normal, que é a noz pecan, e mais alguns frutos secos, e aquilo ali me deixava com muita fome, mas tinha outras coisas que eu lanchava que davam mais saciedade. Então eu tinha alguns momentos de fome, mas no geral eu não tinha fome. Eu fazia 6 refeições por dia, então eu não tinha margem para fome, porque de 3 em 3 horas eu estava me alimentando, né? E então ao longo de 2 anos eu perdi os 17 quilos que eu estava querendo perder e voltei aos 55 quilos. Na verdade, eu cheguei até 54 quilos, porque nesse momento eu também passei por uma separação, e sempre que eu passava por um estresse, eu acabava comendo menos. Aí eu acabei perdendo um pouco mais de peso do que eu tinha planejado, e cheguei aos 54 quilos. E então assim, a dieta foi um completo sucesso, e as estratégias que eu usei para me manter focada, me manter determinada, também funcionaram muito bem. Depois que eu perdi esse peso, eu não posso dizer que eu me mantive nele por muito tempo, porque eu logo comecei a relaxar. Então assim, a dieta ela funciona divinamente, né? O que não funcionou ali no caso foi o tempo de manutenção que eu deveria fazer depois da dieta, porque existe um período que a gente precisa se forçar a se manter no peso para que o nosso corpo entenda que aquele ali é o nosso novo peso, e é nesse momento que as pessoas pecam, inclusive eu. Mas, entretanto, apesar de eu ter não mantido o peso que eu queria manter, mas eu também não ganhei muito rápido, né? Eu fui ganhando peso aos poucos, e esse ganho de peso ele aumentou rapidamente depois que a gente veio para Portugal. Com a mudança para Portugal, muitas coisas mudaram, inclusive nos meus hábitos, né? Antes eu era uma pessoa que não bebia nada de álcool, né? E com o passar do tempo e vindo para Portugal, eu comecei a beber mais, porque aqui o vinho é muito barato. Eu nunca fui uma pessoa que gosta de vinho,
mas como eu já tinha adquirido o hábito de beber, então eu bebia vinho, bebia cerveja, aprendi a gostar de cerveja depois de muito tempo, que eu nunca suportei nem o cheiro da cerveja, mas eu aprendi a apreciar a cerveja, né? E aí comecei a virar uma bebedora. Assim, era frequente, né? Toda semana tinha alguns dias aí que eu bebia, e isso não tava legal, né? Mas fora isso também teve outras circunstâncias, porque quando a gente veio para Portugal foi em 2019, e vocês sabem que em 2019 a gente logo ao final de 2019 teve aí aquela situação, né? E com isso não só eu ganhei peso, mas o meu filho mais velho também ganhou peso, porque ficou todo mundo em casa muito parado, muito estressado, muito tudo, e eu também sofrendo com enxaquecas. Mais tarde eu comecei a tomar uma medicação para prevenir as enxaquecas, que é o famoso ADT, que é um antidepressivo, que ele, como antidepressivo, ele não faz praticamente nada, mas ele atua como, ele é como se fosse, ele tem um efeito analgésico e ele é usado para prevenir crises de enxaqueca. E eu usando esse medicamento, mesmo com uma dose muito baixa, eu percebi que ele aumentou muito a minha fome. E o que eu deveria fazer? Tomando uma medicação que aumentou muito a minha fome, eu deveria resistir e me manter me alimentando da mesma forma. Porém, eu cedi a essa fome por conta das dificuldades. Sabe quando você tá passando por muitos perrengues e você quer pelo menos ter algum momento de alívio? E aí eu colocava esses meus momentos de alívio na comida, que é exatamente o que a gente não deveria fazer, mas tem momentos que a gente acaba fazendo porque a vida realmente tá um reboliço e não é naquele momento que a gente quer adicionar mais um desafio, porque a gente já tá passando por muitos desafios. Então, né, nessa época, desde que a gente veio para Portugal até a gente se estabilizar mais, foram muitos desafios. E eu tentei entrar na dieta várias vezes, consegui no começo, mas aquilo era muito desafiador junto com todas as outras coisas que estavam acontecendo. Então, eu conseguia perder 4, 5 quilos e aí chutava o pau da barraca e voltava a engordar. E sim, quando a gente tá numa dieta e a gente perde alguns quilos e depois a gente volta a engordar, a gente ganha mais peso. E isso eu vou explicar no evento que eu criei, tá? Agora eu vou explicar do evento. Como na época que eu tava com 30 anos, na segunda vez que eu fiz a dieta, eu fiz o blog e aquilo me ajudou muito, eu pensei agora, eu preciso de uma nova estratégia para me manter mais focada, né? Da mesma forma como eu fiz anos atrás. E aí, dessa vez, eu pensei, então eu vou criar um evento para as pessoas emagrecerem comigo. Como que eu planejei esse evento? Esse evento vão ser 40 dias de acompanhamento e 40 dias de tratamento coletivo com radiestesia. E no dia 13 de julho eu vou fazer uma aula online que vai ser a abertura desse evento. Então eu lancei um evento chamado 40 dias de emagrecimento consciente. E eu tô convidando vocês que quiserem participar, quem estiver precisando perder peso, ou se conhecer alguém que está lutando com a balança, esse evento vai ser muito interessante, porque nessa aula do dia 13 eu vou explicar muitas coisas que eu aprendi nesses processos de emagrecimento. Eu vou falar sobre mitos e verdades sobre emagrecimento, vou falar das principais dietas que melhor funcionam, vou explicar como foi a dieta que eu usei, que é uma dieta que vocês não vão encontrar em nenhum lugar, porque fui eu que criei, e ela é uma dieta que eu posso considerar segura, porque na verdade ela é utilizada, porém não com o mesmo nome, e não dentro da mesma situação que eu estou usando. E quem tiver em dúvida sobre o que eu estou falando, eu vou explicar tudo isso nessa aula do dia 13, tá? Então eu vou explicar sobre essa minha dieta, vou explicar sobre as dietas que realmente funcionam, são dietas que, e provavelmente vocês conhecem elas, né? São dietas que se mantiveram ao longo dos anos, são as mais usadas e que as pessoas relatam mais sucesso. Vou ensinar pequenas estratégias que podem ser usadas para a pessoa se manter focada, porque o foco é um dos principais problemas quando uma
pessoa está tentando perder peso. E é nisso que eu pretendo ajudar também com essa aula. Depois dessa aula, que vai ser no dia 13 de julho, às 20 horas, horário de Lisboa, vai ser 16 horas para quem está no Brasil. No dia seguinte começa o tratamento coletivo para emagrecimento. E esse tratamento coletivo, vocês que vão participar do evento, vocês não podem simplesmente terceirizar o emagrecimento de vocês e deixar na minha mão como terapeuta. Não é esse o objetivo. O objetivo é vocês se conscientizarem com a aula, para vocês poderem escolher a estratégia que vocês vão usar para emagrecer. Com o tratamento coletivo, a gente vai trabalhar coisinhas que atrapalham no mental, no emocional. Então eu vou focar muito em crenças e emoções presas, tá? Então o tratamento de 40 dias, o tratamento coletivo, ele vai ser focado nessa parte sutil, mas a parte da dieta propriamente dita, são vocês que vão ter que se empenhar para fazer, e vocês vão ter o meu apoio. Durante os 40 dias, a gente vai se reunir semanalmente para conversar sobre as dúvidas que surgirem, as dificuldades que possam surgir também, e também a gente vai ter ali uma troca de resultados. Obviamente que em 40 dias ninguém vai perder todo o peso que está pretendendo perder. Porém, quando uma pessoa não está de dieta e ela começa, geralmente no primeiro mês é o período que ela mais perde peso. Depois esse peso ele começa a ter um declínio, mas em que sentido? Porque no primeiro mês você perde muita água. Quando você muda a tua alimentação e alguns hábitos, a gente perde bastante água. E depois a gente começa a perder mais gordura propriamente dita. E aí a gente tem uma desaceleração, e conforme vão passando meses e meses e meses e meses, tem gente que entra no que a gente chama de efeito platô, que é quando o peso estabiliza e não quer descer mais, né? E aí as pessoas se desesperam porque elas acham que a dieta parou de funcionar. E eu vou falar sobre isso na aula também, então não precisa esperar. E depois que a pessoa consegue sair desse efeito platô, ela continua descendo, e geralmente lá no finalzinho, isso depende muito da meta que a pessoa colocou para perder, tá? Mas geralmente lá no finalzinho a dieta ela também se torna mais desafiadora, porque você começa a perder menos peso ainda do que você perdia. Então eu, por exemplo, em 2012, 2013, quando eu estava fazendo a minha segunda dieta, no primeiro mês eu perdi 2 quilos e alguma coisa, né? Quase 3 quilos. Depois, com o passar dos meses, eu comecei a perder mais ou menos 1 quilo por mês. E no final da dieta, eu já estava perdendo só gramas por mês. Mas eu me mantive firme e consegui chegar no meu objetivo, porque eu entendia como tudo funciona, como tudo funcionava. Então, vocês precisam estar cientes, né? De todas essas etapas que acontecem durante o emagrecimento, e é para isso que eu vou dar essa aula, que é para preparar vocês para isso. Muitos de vocês provavelmente já fizeram dieta, já sabem que isso tudo acontece, mas talvez não saibam muito bem como lidar com isso, né? Então a aula é para fortalecer vocês dentro do foco, dentro do objetivo, e o tratamento coletivo é para a gente trabalhar crenças, padrões mentais, padrões emocionais que possam atrapalhar vocês. E vocês, em algum momento, vocês vão se perguntar assim, mas por que eu preciso fazer dieta se tem outras pessoas que comem de tudo e não engordam? Esse também é um dos pontos que eu vou abordar na aula, tá? Então, a aula vai ser muito, muito legal. Então, eu vou deixar aqui o convite para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do grupo de WhatsApp dos interessados no evento. Aí vocês podem entrar lá, podem tirar dúvidas. Lá eu compartilho o link de pagamento. E o preço, gente, é um preço super simbólico, tá? São R$59 para quem tá no Brasil ou 9 euros para quem tá em Portugal. É bem baratinho mesmo. Então só não entra quem não quer. Porque até parcelar dá para parcelar, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link para quem quiser entrar lá no grupo dos interessados. E hoje foi isso. Hoje era só isso que eu tinha para falar para vocês. Prometo que eu vou me esforçar para voltar mais vezes aqui ao canal, que tá meio abandonado, mas é porque eu tenho me dedicado a muitos projetos ao mesmo tempo, e aí algumas coisas acabam ficando de lado mesmo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e quem quiser participar
tá super convidado e será muito bem-vindo, tá bom? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.